E aí, pessoal? Então, dando aquela passadinha para dar uma conversada, eu acho que sempre que eu tenho alguma ideia ou quero falar alguma coisa, eu tô começando a usar mais essa possibilidade, né, que a gente tem, todo mundo tem agora, de poder expor suas ideias para bater papo, para também a gente tá todo mundo tão isolado e, e numa rotina, né? Que jogar a conversa fora é interessante, até porque eu me pego às vezes falando sozinho, tô ficando preocupado. Já me peguei falando sozinho, pô, fiz 60 anos, de repente estou falando sozinho, não estou falando pouco não, quando às vezes eu me pego, eu estou num diálogo ali, tem alguém ali quase, estou mandando ver, eu me dou conta, disse, Cláudio, Claudinho, então acho que não é ainda tão perigoso porque eu me dou conta, né? Mas assim como eu me dou conta, de repente eu tô de novo naquela parada. Se é pra falar sozinho, então eu falo sozinho aqui, né? Vai que tem alguém aí do outro lado. Mas assim, falando sério, porque de repente eu não, eu não fico guardando coisa, né? Eu tenho uma música, tô a fim de tocar, pego meu violãozinho, ligo o celular e saio fazendo, que tem meus cartoons, vou botando, quero dizer uma coisa, faço um post. Eu não fico elaborando para depois lá botar, velho. Acho que as coisas estão muito ágeis agora, o mundo acelerou, a gente está num speed aí muito forte, quer dizer, a internet nos deu essa possibilidade. Mas o papo não é esse, eu tô aqui para falar, pô, realmente a gente está completando um ano nessa loucura que a gente está vivendo aí, nessa pandemia. Mas não é só a pandemia, cara, não é a pandemia. Eu acho para mim o mal maior são os políticos, cara. Que cagada que a gente fez quando a gente deixou o planeta na mão desses caras aí. Que cagada, velho, que cagada. Acho que foi tipo assim, sabe, reunião de condomínio que a gente não vai, né? Reunião de condomínio que a gente não vai, pois é, a gente não começou a não ir na reunião de condomínio, a gente não vai desde o início da história. E a gente foi deixando o nosso edifício na mão do síndico picareta, né? E a gente está vivendo um looping. Nós estamos num looping faz um ano, cara. Foi essa coisa do looping que primeiro me bateu um troço que eu disse, pô, não, vou lá falar. Nós estamos realmente num looping, e é um looping que são vários loopings. É o teu looping diário, porque tu acorda, faz umas porrinhas agora dentro da tua casa, né? Uma grande maioria das pessoas, e pelo menos as pessoas com quem eu sei que eu falo, faz ali as suas coisinhas, e aí, pum, e de repente essa rotina já te leva, já é de noitezinha, e tu não pode sair, então tu já é de noite, já tá dormindo, e daí tu já acorda, e aí, e dentro dessa história tu tem o looping maior, quer dizer, as notícias se repetem, a grande mídia fala de morte, te vende uma ideia, te vende uma ideia, os canais que não são da grande mídia querem te vender uma outra ideia, os canais que eu escuto, eles também estão ficando chatos, porque eles batem também na outra tecla, que a grande mídia fala no isolamento total, da importância, que fala na ciência, a outra parte já fala que não, que o isolamento total não adianta para nada, que ele deveria ser, não tem que ser horizontal, tem que ser, não importa mais isso. É isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Não importa mais isso. Porque a gente não está saindo da mesma coisa. A gente não está saindo da mesma coisa. A gente tem que entender que o nosso grande problema são os políticos. E não é A, B nem C. São os políticos. Nas guerras, nas grandes guerras, porra, os caras faziam o seguinte, eles pegavam os problemas que tinham entre eles, né? Vamos lá, republicanos e democratas, por exemplo. Os caras pegavam os problemas, botavam no freezer e focavam no inimigo comum, cara. Os caras faziam isso.
toda a nação focava no inimigo comum. Tipo, né? Agora vamos ali, depois a gente acerta aqui nossas diferenças, depois a gente conversa. Mas agora nós temos inimigo comum. E esses porras aqui não fazem, não conseguem fazer isso. A gente não tem liderança, não existe liderança na política, não existe nenhuma, eles não estão pensando em nós, cara, a gente sabe, eu não estou querendo chover no molhado, eu vou chegar num lugar, mas eles não estão. Então os caras não têm consenso, não adianta, eles não vão conseguir, eles não têm a grandeza para isso, eles não têm a capacidade de chegar num consenso, né, pelo menos para a gente atacar a pandemia, ver o que faz, qual é a melhor maneira, vamos abrir mão de interesses políticos, vamos parar de querer só derrubar e só foder o governo, querer tudo que o cara lá quer fazer. Vamos parar com isso, e o cara lá também para de ofender todo mundo. Eles não conseguem fazer, não vamos nem entrar, eles não conseguem, porque eles não são líderes. A gente nunca, esse papo, outro papo mais careca que eu, é de que o poder emana do povo. Caralho, larga minha bola, rapaz. Que a gente não sabe votar, tem que saber votar. Que saber votar, cara? Tu não vota em quem tu quer, rapaz. Tu vota em alguém que eles disponibilizam. Tu vota em alguém dos partidos que estão aí, que já é batizado. A gente nunca vai chegar em lugar nenhum através do voto. Isso é uma pilhada. E vai ter gente que vai dizer, cara, não fala isso. É isso aí. É isso aí, é interesse desses caras ficarem falando esse tipo de coisa. Não é por aí. É que o sistema é ruim. Não adianta, o sistema foi feito para proteger esses caras. Tenta botar um partido, tu. Tenta botar um partido. Não, vamos fazer uma coisa independente, vamos fazer um partido nós. Nós vamos morrer tentando, velho. Porque só faz partido novo quem é dissidente de algum partido que já existia. Aí sim, os dissidentes conseguem. Mas eles são já carimbados. Eles estão saindo de lá porque não conseguiram a liderança, não conseguiram não sei o quê, a diretoria, não sei. Não sei eu, esse papo de político aí. Nós não vamos conseguir fazer, nunca. Nossa saída não está na política. Essa conversa toda, na verdade, é o seguinte, eu queria tentar trazer alguma coisa nova, que seria uma coisa meio assim. Existem verdades, existem questões que são unânimes, que a grande maioria, tirando os fanáticos daqui ou dali, existem questões que todos nós concordamos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo concorda que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, mais alta corte de justiça, jamais poderia, os integrantes dela jamais poderiam ser escolhidos do jeito que eles são. Tu não concorda? Todo mundo concorda, todo mundo, né, que tem um mínimo e que não tem interesses que esses caras estejam lá. A gente concorda com isso. Mas e daí que a gente concorda? Não é? Não, eles vão ficar lá porque a gente não tem força. Então, o que eu penso a respeito disso assim? Por exemplo, dessas questões que são unânimes. A gente deveria parar a nossa vida. Tipo assim, adultos, eles têm que pegar um problema e enfrentar. Porque não adianta a gente ouvir virou um muro das lamentações, virou uma repetição, virou um looping. Nós estamos dentro de um looping. Isso não termina, tá virando um filme aquele sabe que te dá uma angústia? O filme, porque é um looping. Ele vai, recomeça, daí tu passa o dia ouvindo as pessoas falarem, recomeça, ele vai, recomeça. E se tu pegar o papo de março do ano passado, era igual o papo que nós estamos tendo aqui. Nós continuamos trancados e tá tudo igual. Tá tudo igual. Cada vez mais, quem não é do funcionalismo público, quem é da iniciativa privada, os trabalhadores e empregados da iniciativa privada, os profissionais liberais, os comerciantes, cada vez mais dilapidados, cada vez mais inseguros,
com seus negócios e, portanto, na sua vida. Cada vez nós estamos mais enclausurados, cada vez mais a gente tem menos saída e toma menos, tem menos ação e menos participação. Cada vez mais a gente é espectador só vendo esses caras cada dia fazendo uma atrocidade, cada dia fazendo uma bizarrice, vendo a ignorância desses políticos, desses caras que são burros, mas são aqueles caras que é aquele burro que ele é forte em ser esperto. E a gente só reclama, e a gente está no mimimi, e todo mundo fala e fala, não faz nada. Então, eu não estou aqui para... Eu não sou a favor de revolução armada, não sou a favor de revolta civil, eu sou a favor de criatividade, de ter criatividade, de pensar alguma coisa e tentar dar um checkmate também, ou participar do jogo de xadrez, pelo menos. A gente virou peão desse jogo de xadrez, pelo menos pode tentar ser um cavalo, um bispo, né? Uma rainha. Porra, o nosso movimento sabe quem joga xadrez, a maioria talvez não joga, mas quem joga xadrez sabe que o peão só anda para frente, só dá um passinho. Pô, vamos ser um cavalo, pelo menos que vai para anda em Hélio, o bispo, a torre. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa que seja inteligente. E o primeiro passo, na minha opinião, para ser inteligente, é que assim, não, pera um pouquinho. Nós estamos agindo errado. A gente precisa utilizar. Nós temos uma ferramenta hoje que é a internet, que são as redes, que nos dá um poder de mobilização, ou nos dá um poder de conversar, de fazer isso aqui que eu estou fazendo, de expor alguma coisa, alguém que chegar e dizer, pô, cara, é verdade, velho, vamos tentar fazer uma coisa, porque a gente deveria fazer os grupos não de reclamação, porque nós temos grupos no WhatsApp e tudo mais, porque a gente fica reclamando, cara, e fica repassando todo dia, todos os grupos, as mesmas notícias, as mesmas... É a mesma coisa, é looping, nós temos que sair do looping. Então nós temos que, eu diria que todo mundo que fizesse grupos assim, a gente tinha que elencar primeiro um problema. E aí ver, tá, e aí, o que nós vamos fazer? E enquanto a gente não souber o que nós vamos fazer, nós não saímos desse problema. Por pior que seja o problema. Por pior que seja o problema. O problema é como mexer no STF. Os caras que nem eleitos são e que estão mandando no país. Porra, os caras estão mandando no nosso país, cara. São quase 210 milhões de pessoas nesse país. Se a gente pegar 10%, 21.800, 21 milhões. Se a gente pegar 1%, é 2 milhões, nós somos sempre maioria. E esses caras estão fazendo o que eles querem, cara, e nós a gente não faz nada. Aí entra naquela história, né? As pessoas não querem se envolver. As pessoas não querem se envolver. Quem não quer se envolver, quem quer ficar nulo, todo mundo sabe disso. Só que cada vez fica mais pesado isso. Quem não quer fazer nada está apoiando esses picaretas. E daqui a pouco nós vamos estar sem nada. Quando a gente resolver fazer alguma coisa, a gente vai estar sem nada. A gente vai estar sem nada. Então está na hora de a gente fazer alguma coisa. Quando eu digo fazer uma coisa, não precisa sair correndo pegar arma, que nós nem temos. Nós podemos ter uma funda, uma pedra, mas não é isso aí. Eu sou contra a violência total, eu sou a favor da inteligência, do checkmate, de dar um cheque, pelo menos. E mostrar que a gente não é tão idiota. Os caras sabem o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Vou te dizer o que eles fizeram. Porque a gente sempre teve numa crise aí. O Brasil sempre está numa crise, né? 17, 18, assim, a partir de 18, 2019, a gente já estava em crise. Imagina, a gente já estava em crise. Esses caras, eles fizeram o seguinte, eles botaram o bode na nossa sala. Sabe a história do bode na sala, né? A gente tinha uma sala pequenininha, todo mundo reclamava que aquela sala era muito pequena, muito pequena, muito pequena. Aí os caras botaram o bode fedorento na nossa sala. Durante um ano. Aí quando tirar o bode, a gente vai ficar aqui feliz, como a nossa sala é boa, né? É mais ou menos isso. Olha a gasolina, por exemplo. Fui botar gasolina agora, porque a gente nem anda tanto de carro mais. Não dá para andar de carro, porque não dá para sair. Fui botar gasolina, 6 pila a gasolina, velho. E por muito menos teve todo um rolo, né? Alguns anos atrás.
Nós estamos em 6 pila o litro da gasolina. É uma loucura. Eles continuam cobrando da gente imposto de renda. Eles continuam cobrando pedágio. Eles continuam cobrando IPVA. A gente aceita, cara. Eu não estou falando nem nos impostos, porque o grosso da grana que eles ganham está em cima dos produtos e serviços, já está embutido. E é difícil a gente evitar. Né? Também dá para pensar nisso. Ou seja, os caras continuam nos cobrando tudo e mais caro. A gente está com menos trabalho, trabalhando menos, mais irritado, mais estressado, enclausurado, com a doença. Os caras tiveram 9, 10, 11, um ano para melhorar os hospitais, e esse era o papo, não melhoraram, não fizeram. Ai, o pico no nosso rabo, né? Porque não arrumaram, não fizeram nada. Nada que a gente consiga ver. Nada que a gente consiga ver. E a gente aí, eu tenho um cartoon, pena que eu não tenho ele na mão aqui, que são 2 caras falando, um dizendo pro outro, eu prefiro não me meter em política, eu não me envolvo, porque vai acabar sobrando para nós. Só que os dois já estão pelados com aqueles barril em volta. Já sobrou, irmão. Já sobrou para nós. Então o que eu acho é o seguinte, a gente tem que começar nos grupos, escolher um problema e ficar nele. Até a gente achar uma solução para resolver. E quando a gente achar uma solução, ir atrás de resolver. E parar de ficar reclamando de todos os problemas da vida e tudo que esses caras estão fazendo. Porque tudo que eles querem, tudo que político safado e ladrão quer, é que a gente chame eles de político safado e ladrão. Porque aí ninguém que é legal vai querer entrar aí. Tu vai querer, tu que é legal? Eu não vou entrar, porque lá é um negócio que só tem político safado e ladrão. Eles acham ótimo, porque fica tudo deles. Entendeu? Tem político bom? Tem. Deve ter. Eu não ponho a mão no fogo nenhum, não sei. Não sei se tem. Parece que esses caras, quando chegam lá, eles mudam, eles começam a dizer, a gente está fazendo, mas é tudo devagar, não é como a gente quer, tem que esperar. Não tem que esperar mais nada, cara. Porque quando querem fazer algum ato fora, que seja cláusula pétrea da Constituição, os caras dão um jeito de fazer. Os caras mudam a Constituição e fazem. Quando é um lance que a gente acha, não, tem que tirar o 13º, 14º, 15º salário desses caras, uma coisa óbvia, esses privilégios e mordomias desses caras já tinham que ter sido tirado, é óbvio. Não pode, porque isso aí é uma conquista de carreira, como é que eles chamam lá? Direito adquirido, não pode mexer. Pode sim. Se a gente decidir, não, pode, nós não queremos mais esse direito adquirido, de quem, da onde, quem fez? Foram vocês mesmos que bolaram isso. Não, isso foi feito na Constituição lá de 80... Não, quem é que são os constituintes, irmão? São vocês mesmos. Não, não vai ter. Nós somos maioria e nós não vamos mais pagar para vocês. Não vamos pagar mais lagosta, vinho. Vem cá, político tem que estar lá, tem que ter vale-refeição como todo mundo, cara. É vale-refeição. Então, se a gente fosse adulto, se a gente tivesse vergonha na cara, é um saco dizer isso, porque cai no lugar comum. Eu não quero cair no lugar comum. Que a gente sempre fala, porque a gente está falando, eu estou falando de mim mesmo, todos nós. Mas a gente tinha que achar um jeito. Se a gente acha imoral, uma vergonha, é imoral da nossa parte. Como que a gente está pagando essas coisas para esses caras, cara? Como é que a gente aceita? Como que a gente aceita? A gente aceita. Eu não aceito. Eu estou aqui, vim aqui, estou aqui falando, então eu não aceito. Eu acho que a gente tem que chegar assim, não. Então, nossa primeira meta, nós temos que acabar com essas mordomias, nós temos que acabar com esses jantares, essas regalias desses caras. O que nós podemos fazer? Como é que a gente pode pressionar isso? Quando eles vierem nos responder que isso é direito adquirido e para mudar isso tem que esperar uma outra legislatura, nós não podemos aceitar mais isso. Não, a gente tem que dizer não, é agora, agora, agora. Vocês não prenderam um deputado lá e a Constituição mandava não prender, vocês não prenderam na hora? Vocês não mantiveram os direitos políticos de um mandatário que foi empichado,
que deveria perder por 8 anos não foi mantido, não foi contra a Constituição. Foi... Então, vocês também fizeram isso aí. Não, agora então, agora, nós queremos agora. Não, nós vamos negociar, nós queremos agora, senão nós vamos... Aí nós temos que fazer alguma coisa. Aí tem, naquele dia, naquela coisa, nós temos que fazer uma coisa, que nós vamos bolar o que nós vamos fazer. Que nós vamos bolar o que nós vamos fazer. Bom, isso aqui já está com 20 minutos, não sei se alguém vai ouvir. É isso aí.